Então, bem-vindos, pessoal. A gente está fazendo a gravação do podcast num estilo diferente, né? Como uma live no LinkedIn. E eu chamei o Leandro para a gente falar de influenciadores, de como a gente pode usar marketing de influência para C-levels, né? A gente está entrando numa época do mundo que é o do CEO influencer, ok? Então, Leandro, super bem-vindo, obrigada pelo aceite do convite, e só para avisar, essa live vai ficar gravada e a gente vai utilizar como um episódio do The Black Box by Lilian depois, tá bom? Então, primeiramente, Leandro, se apresenta Elementar, fala do seu background aí. Tá bom. Bom, eu sou o Leandro Herculano, né? Eu sou um dos sócios fundadores da Elementar, eu fundei com a minha amiga Luciana Lima. Nós somos oriundos da área comercial, fomos executivos de área comercial durante muito tempo, trabalhei muito no segmento de educação durante muitos anos e trabalhei também em outras indústrias, no varejo, entre outras coisas, e chegando aos meus 50 anos, que eu estou muito bem completados até o momento, tanto eu quanto a Luciana, que é um pouco mais nova, ela não brigar comigo depois, nós começamos a entender o trabalho das redes sociais como posicionamento executivo cada vez mais estratégico. E a gente viu que a nossa geração tinha muita dificuldade de trabalhar esse posicionamento de um jeito estratégico, com esse desenvolvimento de marca de uma maneira organizada, pensada, planejada. E aí a gente resolveu, num primeiro momento, trabalhar com esse público, trabalhando muito nesse posicionamento executivo e sendo muito nós somos contra o etarismo, né? Então a gente enxerga hoje a nossa geração com um potencial incrível de fazer coisas maravilhosas, mas uma geração que ficou meio tímida quando a gente falava de redes sociais. E desenvolvemos o trabalho da Elementar, olhamos principalmente as pessoas físicas e acabamos acertando a pessoa jurídica, como a gente brinca, porque o que a gente viu foi uma quantidade grande de executivos e de diretores de marketing, diretores de RH, que acabaram nos contratando para auxiliar nesse desenvolvimento dessas marcas pessoais, desses porta-vozes de marca, né? Onde o CEO passa a ser um embaixador da marca. Então, a gente cresceu nesse processo, somos uma empresa pequena, a ideia é que a gente também não seja muito grande, são poucos clientes, e a gente faz esse trabalho de posicionamento da marca pessoal dos executivos. E é muito bacana, é uma delícia de fazer. Legal. Eu acho que você falou bem do que a Elementar faz, mas eu acho que a gente pode deixar, porque o mote do podcast é abrir a caixa preta, né? Então, a gente tem que explicar por que a gente está vivendo essa era de CEOs, empregados, professores, influenciadores, né? Uma das vertentes, né? Alguns pesquisadores advogam e promovem a ideia de que a gente vive a economia dos criadores, né? The Creator Economy, né? Uhum. Então, todo mundo na internet, principalmente com o advento das redes sociais, se tornou criador de conteúdo. Cada um na sua especialidade. Uhum. E a nossa geração, Leandro, né? A gente vem de uma época que o CEO, o executivo, ele ficava atrás, né, dos muros da empresa, e era muro mesmo, né? Porque tinha que ir lá pessoalmente, né? Então ficava por trás, tocando o bumbo ali, e a tarefa de aparecer para o mercado era da marca, era do marketing, era das relações públicas, né? E agora, não só os CEOs têm que ter uma face, eu vou usar midiática, mas midiática no sentido de ter uma presença, principalmente uma presença digital, né? Uhum. E não só os C-levels, né? Tem que ser o empregado de qualquer nível também pode ter essa função. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que quem é da nossa geração ou quem acha que essa economia de influenciadores é uma economia fútil, né? Por que ela existe? Por que ela gera resultado?
Você pegou num ponto muito legal. A gente está falando do UGC mesmo, né? User Generated Content, que é a mudança do processo. Eu trabalhei com comunicação e mídia, e antigamente o que a gente via? Eram grandes marcas publicitárias, onde a gente impunha o conteúdo, e aí, como você tinha poucos veículos de comunicação, a gente consumia aquilo e tinha propagandas ótimas, propagandas nem tão boas, mas que colavam com a gente. Quando a gente começa a entrar onde você tem várias plataformas, onde você tem todo mundo interagindo muito, foi quando começou o processo que a gente tem dos embaixadores da marca propriamente dito. E esses influenciadores da marca, eles começavam inicialmente sendo grandes consumidores. E aí o pessoal do marketing olhava assim, opa, por que eu não vou fazer um unboxing com esse cara? Por que eu não trabalho? Esse cara, regionalmente, ele tem uma rede de influência que é tão boa quanto eu colocar uma publicidade grande. E aí, essa rede de influências, ele passou desde o que a gente pode imaginar do antigo merchandising, até trabalhar com grandes personalidades que começaram a gerar conteúdo nas suas próprias redes sociais. Então, todo mundo passou a ser veículo de comunicação. Todo mundo hoje consegue trabalhar isso. E aí, o que aconteceu? Durante muito tempo, os executivos não faziam esse papel. Quem fazia era o marketing contratando alguns influencers, e aí o mercado de influencers tem crescido muito, e ele é muito bacana. É o trabalho de entender os outros embaixadores da marca, só que num determinado momento, Lilian, a gente também enxerga alguns ativistas da marca, contra a marca. E aí, o que eu faço? Porque todo mundo pode gerar conteúdo, a favor ou contra. E aí o posicionamento de um CEO, o posicionamento de um executivo, ele pode ser bastante benéfico para a empresa como um todo. Um primeiro motivo que a gente olha é que, num momento de crise grande que uma indústria passe, quem é que se posiciona para defender a marca? Não vai ser o embaixador que era um influencer, é o presidente. Só que se esse presidente nunca falou, qual é a credibilidade que ele tem? Não tem. É um jogo de balança. Quanto mais eu me posiciono, quanto mais eu coloco os valores da minha empresa, quanto mais eu estou em movimento no mercado, no momento de crise, isso fica tudo muito mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, é um jogo até de blindagem quando a gente fala da marca. Isso acaba influenciando no momento de uma fusão ou de uma aquisição. E aí, quando a gente fala de marca empregadora, é fundamental. Como é que eu atraio bons profissionais? O bom profissional, ele vai no perfil do presidente da empresa para entender os valores da empresa, para entender o que a empresa fala, não é só um jogo de salário mais. Então, o posicionamento do executivo, ele passa a ser estratégico para o RH também, nessa construção dessa marca empregadora como um todo. Então, é como se a gente estivesse falando hoje, todos nós geramos conteúdo, todos nós somos geradores, todos nós viramos veículos de comunicação, e aí é um jogo de como é que eu atraio as melhores peças para a minha marca e para a marca da minha empresa. Eu posso simplesmente contratar influenciadores, é um caminho, faz parte da publicidade, tem o risco disso também, né? Às vezes você contrata um influenciador, ele faz uma bobagem, e aí você tem que dissociar a sua marca. Agora, quem melhor para ser dois representantes da marca do que o presidente da empresa, do que o fundador, do que o executivo que está ali à frente dos negócios? Que valores ele passa, quais são os atributos da marca, quais são seus próprios valores vinculados aos valores da empresa para ele poder trabalhar. Então, mudou o espectro. Isso funciona tanto como marca empregadora como geração de negócio. Estava aqui tentando achar o botão do desmutar. Isso aí que você falou é muito a definição de employer branding, né? Uhum. Porque o que a gente antes, eu sempre gosto de falar das coisas como eram 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado e agora. Na nossa época, né? A gente chamava isso de endomarketing, né? Uhum. Mas a questão do endomarketing é entender que
ser uma marca empregadora, como você falou, é também uma ponta de demanda das empresas, né? Porque a gente está competindo no mercado e o marketing olha muito para a questão de clientes. Então, eu estou buscando clientes, estou buscando leads, né? Estou fazendo esse trabalho aqui. Mas eu também compito com outras empresas pelos melhores recursos humanos, né? Eu sei que nem é mais politicamente correto falar recursos humanos, mas a gente compete por isso, né? E os melhores talentos. Os melhores talentos, isso mesmo. E a gente quer, como marca, ser reconhecido pela nossa missão, pelo nosso job to be done, como, enfim, para que tenha um match. Como tem um match entre a marca que a gente vende e os consumidores, tem um match entre a marca empregadora e os talentos, né? E o jeito de aparecer hoje é através dos influenciadores, porque a marca, ela é uma entidade impessoal, né? A gente sabe que a marca não fala por uma pessoa, né? Ela é amorfa, mas tem, por exemplo, eu vou colocar nas referências do episódio depois, o estudo que a gente fez em parceria com a F2F, no Centro de Estudos em Marketing Digital da GV, sobre os 100 CEOs que têm maior presença digital no LinkedIn, né? E o segundo colocado foi o Fabrício Bloisi, da Movile, né? Que é a controladora do iFood. E tem outros apps também, mas o iFood é o maior, né? O Fabrício Bloisi, ele tem uma presença digital enorme, não só no LinkedIn, ele está no Instagram, ele está em outros, ele faz, por exemplo, YouTube, falando de negócios, falando de gestão, falando de marketing, né? E quando você olha a presença do Fabrício, você entende o que é a Movile, o que é o iFood, quais os valores que estão por trás, e você pode se identificar ou não com a empresa para poder trabalhar nela. E ser uma empresa que as pessoas, entre aspas, melhores qualificadas, gostariam de trabalhar. Se a sua empresa, do mesmo jeito que ela não está posicionada no mercado, os consumidores não vão saber que ela existe, como que um talento vai identificar a empresa se ela não é uma marca, como você disse, empregadora, mas eu quero dizer assim, desejada como um sonho de consumo, eu quero trabalhar nessa marca, né? Eu gosto de muito num processo falando que pessoas fazem negócios com pessoas e se relacionam com pessoas. E a gente se identifica com essas pessoas, entendeu, Lília? Então, o presidente de uma empresa, ele é uma pessoa que está representando aquela organização naquele momento. Então, existe uma identificação para atrair talento, para atrair consumidores, para atrair investidores. E aí as redes sociais, inclusive, facilitam muito a vida do CEO, porque ele fala uma vez só, vamos dizer assim. Quando eu tenho um posicionamento numa rede social, eu consigo falar ao mesmo tempo com todos os stakeholders, se eu fizer isso direito. Eu falo com o consumidor, eu falo com o potencial empregador, eu falo com o investidor, eu falo com os acionistas, eu falo com todo mundo. Então, isso precisa de um planejamento. De novo, aí volta a questão do planejar. Porque se eu não fizer isso, eu fazendo, alguém pode fazer por mim de um jeito errado, né? De um jeito que pode sair com um viés meio esquisito. Então, alguns CEOs fizeram isso, identificaram isso e saíram na frente. E aí eles criam uma recorrência, uma frequência de publicações falando sobre os valores da empresa e valorizando isso. Quando a gente fala de employer branding, a gente está falando de um aspecto muito amplo, né, de marca empregadora. Estamos falando, inclusive, de como é que eu trato uma não contratação de um processo seletivo, como é que eu trato nas redes sociais uma chamada para uma vaga, como é que eu trabalho, por exemplo, com como é que eu vou dizer? Como é que eu entendo, inclusive, meus ex-funcionários ainda como lovers da marca ou não? É entender que uma empresa ela começa a ter hoje uma posição social muito mais ampla do que apenas ela tinha. E aí o posicionamento executivo é um dos pilares dentro de uma visão estratégica desse employer brand, né? A gente está falando do EVP, né? Que é como o empregado vê o valor pelo processo dessa marca. Eles vão falar de benefícios, vamos entrar numa linha de RH bastante ampla. Mas seja como for, se o CEO não se posicionar bem, ele não valoriza a marca empregadora, ele dificulta o processo.
né? Eu queria colocar uma coisa que a gente conversou quando a gente teve uma reunião, sei lá, 2, 3 semanas atrás, né? Eu percebo que é uma confusão ou talvez uma negação de muitos executivos, e não só, estou falando de C-level, eu acho que são todos os níveis, né? De entender que as coisas que acontecem dentro da empresa hoje, vou usar de novo a analogia do muro, elas não ficam restritas ao muro da empresa, né? Não, não mais. Justamente porque o mundo mudou, né? Tá todo mundo com uma câmera, um microfone dentro, né, enfim, no bolso, e mesmo que não tenha ninguém filmando ou, enfim, gravando nada, essas coisas viralizam, porque o exemplo que eu dou em aula, né? Se eu, Lilian, quisesse falar de alguma coisa que aconteceu dentro da empresa, né, comigo, eu ia pegar o telefone, né, 20, 30 anos atrás, pegar a listinha de contatos e ligar para 20 pessoas para falar o que me aconteceu. Ia ser muito difícil, né? O alcance dessa informação era limitado. Muito. Hoje, qualquer coisa que acontece, como você falou, desligamento, resposta de processo seletivo, tem uma agora que me mandaram, porque os alunos às vezes me mandam WhatsApp ou Telegram, para falar, professora, olha isso que aconteceu, como que eu lidaria com isso e tal, né? Aconteceu recentemente com um banco, aí não vou falar o nome para não expor, mas um banco aí famoso, que fez uma contratação afirmativa e logo depois fez uma demissão não muito humanizada dessa pessoa que tinha entrado para a vaga afirmativa e viralizou o conteúdo do post, né? Assim, não fica escondido, né? Não fica Todo mais. mundo fica, e assim, não adianta você falar para o funcionário ou para o cliente ou para quem quer que seja, falar assim, não quero que isso vaze, assina um NDA que você não pode falar. Mesmo que ele não possa colocar no perfil dele, ele vai falar isso anonimamente, no Reddit, no Glassdoor, tinha umas outras redes sociais que eram assim, de contar segredos, sabe? Sim, sim. E vai falar para os amigos, vai falar para fulano, aí esse fulano publica, você não sabe o que aconteceu com um amigo meu. Gente, nós costumamos falar, quando a gente trabalha com os nossos projetos aqui, e orientar alguns dos nossos assessorados, que viva de uma maneira a nunca se arrepender se alguma coisa que você falou, fez, vai ser publicado. As pessoas não precisam concordar com tudo que você fala ou faça. Mas você não precisa se arrepender daquilo que você falou. Então, tenha cuidado ao falar, ao se posicionar, lembrando que não existe hoje posição de liderança que não se exponha em algum momento. Se o cara assumiu uma liderança dentro de uma organização, ele tem algum grau de exposição, desde que seja numa reunião com fornecedores ou nas redes sociais. Agora, o que acontece, Lília, que a gente costuma trabalhar muito isso com nossos clientes, é o seguinte: as pessoas têm marcas. A gente começa com marca. Eu repito isso em várias reuniões que a gente faz. Quando você nasce, você já começa a ter uma marca. A sua vida já começa a transitar em volta de você, que a sua mãe já fala, pô, mas é teimosa igual a sua avó. Você já começou a ter uma marca. Aí você vai para a faculdade, a Lilian era uma universitária diferente, porque além dela trabalhar com tecnologia, ela já vendia. Já desde a época de faculdade ela gostava do comercial. Você começa a trabalhar e a receber isso. Quando você vai para dentro das organizações, isso também vai acontecer. Só que você precisa pensar estrategicamente como eu quero ser reconhecido. Então, o estudo para esses executivos primeiro, a gente tem que olhar para dentro. Quais são os meus valores? Como eu quero ser reconhecido para o mercado? Como um líder humano, como um líder muito bom em termos de efetividade técnica, como um bom reestruturador de empresas, isso não é um problema, desde que seja uma escolha. E o segundo momento essa escolha que eu faço para a minha marca, esses meus valores, estão alinhados com valores da organização que eu represento? Se estão, eu posso publicar aquilo que eu quiser, que vai ser bom para mim e vai ser bom para a marca. Só que à medida que a sua posição executiva ela sobe dentro da hierarquia, a responsabilidade é maior, porque você representa mais pessoas. Então, esse trabalho minucioso de entender como eu represento, como eu vou trabalhar para a minha marca e para a marca empregadora, ela é fundamental.
E aí os departamentos de marketing começaram a entender isso, que não adianta só contratar campanha e influencer, porque o influencer também tem uma vida. O influencer também. Então, e aí todo o restante do mix de comunicação, como é que fica? Então, tem que ter esse cuidado, tem que fazer isso de uma maneira organizada. E, de novo, não é à toa que os principais executivos das grandes empresas do mundo fazem esse trabalho com uma baita recorrência. Não é à toa. Não, não é porque eles já entenderam e já era para ter entendido faz tempo, né? Assim, que esse é um demorou bastante, que esse é o mundo novo. Outra coisa que eu ouço muito dos executivos, principalmente em aula de MBA, aula de C-Level, né, Uhum. é a questão que eles quando você fala, né, de posicionamento estratégico, da minha marca pessoal, que não é uma marca pessoal no sentido só de, como porque normalmente se fala muito disso para tentar arrumar emprego no LinkedIn, né. Isso também é bom, tá? A marca pessoal ajuda isso também. Essa mobilidade ajuda, sem dúvida. Não é só isso. Não, né? eu também acho que ajuda, mas não é uma coisa que a gente vai fazer do mesmo jeito que marca de produtos, enfim, de ofertas, não podem aparecer só na hora que, enfim, que a demanda cai ou que lança o produto. Ela tem que aparecer sempre. E como você falou de user-generated content, não é uma questão assim, ó, me contrate, como para a marca, eu falo para todo mundo. Eu olho o LinkedIn da empresa, ou eu olho o Instagram, o TikTok da empresa, que fica só promoção, venda, tá errado, né? Errado. Esse é o tipo de marketing vendedor que funcionava muito bem na década de 80, década de 90. Agora é diferente, eu tenho que atrair o consumidor ou o talento O Headhunter. com o conteúdo. Mas o que eu queria falar mais da questão do posicionamento estratégico é que, de um lado, as pessoas confundem, os executivos confundem o que elas são como pessoas e quando elas representam uma marca, né? E aí, essa questão que você falou de alinhamento estratégico entre a marca que você está trabalhando e a sua marca, você tem que entender muito bem que, assim, o que eu vou mostrar de faceta para o público, né? Você, Leandro, eu, Lília, nós somos seres humanos completos, certo? Somos integrais. Isso, a gente tem várias facetas. Eu gosto e você gosta de várias coisas. A gente tem vários interesses que a gente que podem ter congruência ou não com a marca que a gente está trabalhando. E a gente escolhe mostrar uma faceta nas redes sociais e no mundo digital, porque isso faz com que alavanque as marcas que a gente está trabalhando ou com as causas que a gente quer promover. Eu estava conversando com o nosso amigo esses dias, né? Foi um amigo meu, o Maurício Nagase, que apresentou o Leandro gentilmente, a gente bateu o santo de frente, assim, né? E aí saiu essa live. Mas eu estava falando com ele, ele estava falando assim, não sei o que, do negócio de mentoria, eu acho que eu poderia, né, colocar também finanças pessoais, né? E ele pediu minha opinião. Eu falei assim, olha, assim, né, como a mesma dica que eu dou para a marca, eu dou a dica para a marca pessoal, né? Eu falo assim, é muito difícil uma marca ser tudo para todo mundo, né? Quando a gente vai fazer extensão de marca, a gente fala, continue a marca nos setores análogos ao qual você está trabalhando. O exemplo mais recente é, por exemplo, a marca Omo, que sempre foi de sabão em pó, lavagem de roupa, né? E agora está indo para limpeza, né? E aí tem alguns produtos de limpeza da casa. Se eu fizer, sei lá, um shampoo Omo, né, para cabelo, eu não sei se ia ter muita congruência, entendeu? Comigo não teria nenhuma, né, inclusive, diga-se de passagem, mas... E assim, e aí, por exemplo, eu, Lilian, faço, sei lá, mentoria de transformação digital, marketing digital, digital analytics, marketing analytics, e sei lá, não é verdade, eu estou dando só um exemplo, eu faço, sei lá, mapa astral, ok? Eu não acho que isso casa muito com a cara que eu quero dar, por mais que eu goste de fazer mapa astral e tal, entendeu? Eu acho que é uma faceta da Lilian pessoa e não da Lilian marca, tá? Como que você lida com isso com seus clientes? A gente costuma fazer esse trabalho muito com mapeamento e com valores de autenticidade. Uma marca tem que ser autêntica. Se a Lilian trabalha também há muito tempo com mapa astral, e isso é importante para ela, em um determinado momento, a humanização da marca ela é legal, você pode falar isso.
Mas isso não é aquilo que você mais está desenvolvendo. Uma marca tem que ser autêntica. Quando as pessoas inventam personagens porque estão numa determinada posição, a gente sabe que no curto espaço de tempo isso vai soar falso. Não tem consistência. E aí uma marca não consistência, seja empresarial ou seja pessoal, ela não funciona, Lilian. Então, quando nós trabalhamos com executivos, a gente tem um trabalho de montar um brand book, que é olhar, inclusive, todos esses aspectos e entender o seguinte, olha, vamos ao exemplo do Maurício. O Maurício, ele é o cara de tecnologia, de gestão de projetos. Se num determinado momento ele quer ser também o cara de finanças, a gente tem que entender o seguinte, cara, você tem background para isso? Não. Você quer construir um background disso? Se você quiser construir, aí a gente brinca que o on tem que ajudar o off, e vice-versa. Se associa, estuda, começa a criar uma linha editorial, faça projetos. A gente orienta, inclusive, faz projetos pro bono, então faça mentoria de graça durante o tempo. Crie provas sociais de que você é um cara bom nisso. A partir daí, isso. E outra coisa, geração de marca, ele é um projeto de longo prazo. Você não vai ser o cara que vai ser o mentor de finanças em 3 meses, amigo. Te prepara para uma construção de 2, 3 anos, com todo esse processo, para a gente construir esse processo de você como autoridade. E aí, quando a gente fala de prova social, é isso. Se você não é bom nisso, você não vai ter prova social. E hoje a gente está falando muito, muito de prova social, que de marca pessoal vem por recomendação, indicação, é o networking funcionando mesmo. Não dá para pedir para um amigo me indicar para falar de marca pessoal, se eu não entendesse nada disso, eu não teria nenhuma indicação. Não funciona. Então, entender essa questão autêntica, essa questão real, isso é fundamental quando a gente está falando de construção de marca pessoal e de marcas pessoais profissionais. Senão não funciona. Você separou muito bem, porque assim, ó, eu também acho que às vezes, e isso as marcas deveriam fazer, é que às vezes as marcas não fazem, elas vão meio assim, né, tateando no escuro, né? Deveria ter uma questão de estratégia de marca, personalidade de marca, isso muito bem decidido, para depois, né, você pensar nos desdobramentos dessa personalidade. Mas, enfim, a gente sabe como, né, as coisas funcionam. E Lilian, olha só, pensa o seguinte, a gente não vai ser a mesma pessoa o tempo todo, a marca pessoal, a gente tem mudanças, isso é muito bom. Eu sou um profissional completamente diferente do profissional que eu fui no meu começo de carreira. Eu tinha um outro perfil de gestão, sempre fui preocupado com marca, com as minhas relações, mas num determinado momento eu falei assim, cara, esse não é o cara que eu quero ser. Eu quero ser um cara diferente. Se eu quero ser um cara diferente, qual é o meu caminho para trilhar uma marca diferente? E isso foi o que eu segui. Então, é entender que marca tem movimento. Ela não é um processo estático. Num determinado momento, inclusive, você vai tentar, inclusive na tua rede de relacionamento, a gente acaba fazendo as primeiras decisões de marca pessoal muito olhando aquilo que o executivo quer. Num outro momento, a gente pergunta assim, começa a enxergar como é que as pessoas te veem. Isso pode ser chocante. O Jeff Bezos ele fala isso, né, que a marca pessoal é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na sala. Então, entender que uma coisa é onde eu quero chegar, outra coisa é como é que está a minha posição hoje, como é que as pessoas me veem, que pode ser muito bom e pode ter aspectos não tão bons que eu preciso corrigir. E trabalhe esse movimento. E trabalhar esse movimento de marca pessoal tem que ter muita disciplina e muito planejamento. Não é uma coisa simples. E muito também autoconhecimento, né? Porque quando você falou a questão assim de que a pessoa, né, tem que ser realmente, porque senão não se sustenta aquela imagem, né? Aquela imagem vai ruir porque é um santo oco, né? Isso. E eu falo para os alunos, falo assim, professora, o que você acha, por exemplo, do Elon Musk, né? Porque eu já dei até entrevista para o Estadão, acho, ou algum veículo, assim, falando de como que é essa questão de se posicionar muito polêmico, né? Uhum. Eu acho que se isso é a pessoa e você está disposto a arcar com as consequências disso, né? Tudo bem. Tudo bem, essa é a sua marca. E não é que tá ruim para o Elon Musk, não, entendeu? Mas é que ele não é um Tom Hanks da vida, o labrador humano, né? Nem todo mundo precisa ser um labrador humano, ok? Gostado por todos. E polêmicas fazem parte também quando você tem alguns posicionamentos. Não é um problema, pelo contrário. Existe até a questão de vulnerabilidade da marca, Lilian.
tanto a marca empresarial quanto a marca pessoal. São coisas. As pessoas se identificam quando você erra também. Geralmente se identificam. Então, o trabalho da marca pessoal, às vezes a gente não vai acertar tudo, é um pedido de desculpa. Presidente, quando a gente fala com diretores executivos, se levam, quando eles sabem, inclusive, fazem uma comunicação, até a hora de pedir desculpas, eles ganham audiência, ganham credibilidade. Mas o problema é quando eles só fazem isso de forma refratária, quando eu só faço isso depois que o problema aconteceu. Não funciona. Aí você tem uma oportunidade perdida. E hoje a gente puxou esse assunto aqui, você falou, né, de pedido de desculpas e tal. Eu queria falar de uma notícia que saiu ontem e eu estava tentando ler, não consegui porque precisa assinar o New York Times, né? Mas saiu um CEO ativista que é muito admirado no mundo inteiro, é o Dan Price, né? Que é aquele que paga mais do que salário mínimo para todo mundo. Ele nunca paga salário mínimo. Ele faz uma questão de CEO ativista por justiça social. Ele cortou o salário dele, né? Saiu um perfil dele no New York Times hoje falando que aquilo é eu não li a matéria, tá, gente? Eu só tô dizendo que tá no título. Fake news. Tá no título do New York Times. Eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube, no Spotify, a referência da matéria, tá? Dizendo que é fake news realmente, que ele não é, né, tudo isso. E uma das frases que tá na matéria que é assim, ó, ele diz assim, alguém ouviu ele falar, diz que ele disse isso, né? Que quando você defende a justiça social e a sua causa é a pobreza, todo mundo vai te defender de toda acusação que acontecer contra você. Né? Essa foi a alegação que saiu na matéria, né? Mas você tá vendo? Até uma pessoa que eu mesmo admiro muito o cara, não sei o que aconteceu, não li a matéria ainda, então não posso dizer que parei de admirar o cara. Mas como tudo vaza, não tem uma coisa que vai se sustentar ao longo do tempo. Uma frase fora do contexto, ela pode ser muito bem deturpada. Agora, esse cara que ele já faz um trabalho há muito tempo, mesmo que vaze, e ele consegue falar que isso foi fora de contexto, isso muda o processo, isso dá credibilidade, ele tem espaço para poder trabalhar isso, tanto na marca pessoal quanto na empresarial. Mas, de novo, se ele é um cara que não se posiciona nunca, ele vai receber direto que é uma causa de assédio. Porque é assim que funciona. E a gente sabe também que é muito arriscado essa exposição nas redes sociais. Uma exposição errada, uma exposição não pensada, você está correndo alguns riscos de receber alguns haters da vida e comentários talvez muito ácidos que você não gostaria. Novamente, isso faz parte do processo. Quando a gente fala que executivos se levam, uma boa assessoria ajuda nesse tipo de processo. E a outra coisa não faça nada de cabeça quente. Eu vou responder agora. Não vai. Não vai. Você está vendo como é a questão do autoconhecimento? Porque assim, né, se a pessoa não se conhece muito bem, se ela não tem um buffer ali, porque eu também acho, dependendo do tamanho que você alcança, é melhor você não ler os comentários, não ver certas coisas, porque dói. Você e eu damos aula, a gente sabe os comentários que a gente recebe anônimo, e uns ficam com a gente, né? Não, marca a vida, né? Marca a vida. Assim, poxa, eu não sou assim, né? Porque a pessoa escreveu. Porque uma coisa que, se eu dou uma dica para quem está começando isso, porque professor sempre foi publicamente exposto, né? Com as redes sociais a gente fica muito mais, mas sempre foi publicamente exposto. Aquilo que a pessoa escreve tem muito mais a ver com ela do que com você, e às vezes é do momento de vida dela. Então a gente tem que fazer. É quase como o psicólogo mesmo, que tem que ter o psicólogo deles, né? Então a gente tem que ter o nosso também, para separar o que é uma crítica ou um comentário que tem a ver e que a gente fala, não, vou internalizar isso e vou melhorar, ou algo que foi feito só para te machucar, porque a pessoa também está machucada, né? Então eu acho que isso... de novo, tudo bem. É por isso que é o pensamento muito muito mais o pensamento do como eu quero ser lembrado, qual é o meu legado, o que eu quero deixar de bom exemplo que a gente tem. E aí, tem um detalhe aí que é muito interessante, que é o seguinte, quando a gente fala hoje de redes sociais, principalmente de LinkedIn, a gente trabalha muito com a exposição de ideias.
Exposição de ideias, para mim, e comentários, é algo muito, muito importante para você elevar o nível das discussões das redes sociais. Se você é um líder, que você lidera, traga bons exemplos da sua empresa, traga boas práticas. Quanto melhor um segmento estiver posicionado, melhor para todo mundo, melhor para a sociedade. Isso é um ato, inclusive, que a gente fala de gratidão. Essa exposição positiva junto da sua rede vai gerar pessoas mais sérias, pessoas... Então, não é um problema. Trabalhe isso dessa forma, trabalhe-se de maneira autêntica. Você não precisa concordar com tudo e você não vai estar certo o tempo todo. Tudo bem, mas traga a sua experiência e traga o processo colaborativo. Eu já fiz postagens em que eu tive discordâncias e discordâncias muito interessantes, e eu agradeci nos comentários. Obrigado, não tinha percebido sobre esse aspecto. Não é um problema. Agora, quando você tem esse respeito para quem está na tua rede, isso é muito legal. Isso é muito legal. É que uma das coisas que me preocupa como questão de sociedade mesmo, né? Que assim, a gente está falando dos altos de 20 e poucos anos de experiência e de idade, né? Depois disso, para uma pessoa que está entrando, eu, Lilian, me sinto na obrigação de ser buffer, sabe? De falar assim, eu defendo a minha equipe, os meus alunos, o meu isso, né? E não deixo chegar neles, porque eles não têm o aparato emocional e a experiência que a vida dá dos tombos, porque são os tombos que vão ensinando, né? E não sei se você sabe, tem alguns estudos de neurociência mostrando, né, que as coisas doem mais quando a gente é mais novo, justamente pela falta de experiência. A gente, com a idade, fala assim, Sim. Já passou por tanta coisa, a gente sabe que isso não é que vai passar, né? Você vai, por exemplo, a minha tia que me criou morreu faz 2 anos. Não é que passou o luto. A única coisa é que, assim, eu estou me acostumando a viver sem a presença física dela, mas eu já passei por isso algumas vezes na vida, de perder pessoas que eu amo, perder o emprego, perder o primeiro namorado, dói demais da primeira vez, porque você acha que nunca mais você vai arrumar, mas conforme a experiência, você fala, não, eu tenho recursos para superar esse setback, né? Lilian, olha, eu vou falar que uma das coisas que sempre me minimizou muito alguns baques da minha vida foi justamente o desenvolvimento de marca pessoal forte. Então, eu já fui demitido, eu já quebrei, já voltei, já fui contratado de novo, e eu sempre tive muitas oportunidades, porque eu sempre fui uma pessoa que valorizou o meu desenvolvimento da minha marca e de relacionamentos corretos. Então, ao sair de uma empresa, sempre tive um relacionamento e uma marca pessoal muito respeitada com clientes e com fornecedores. E com as próprias equipes que eu tinha. Eu não vou ser, eu vou ser sincero que nem todo chefe eu me dava bem, não. Entendeu? Mas eu tinha uma marca desenvolvida ao longo do tempo que eu sempre era convidado para outras posições, para um projeto, para uma consultoria. Então, o desenvolvimento de uma marca, sabendo que eu queria ser reconhecido como um comercial sério, um cara íntegro, uma pessoa que ajudava na formação de equipes de alta performance, isso faz com que eu tivesse esse processo muito mais fácil no momento da perda. Isso funciona tanto para o executivo, quanto funciona para uma marca empresarial como um todo, para uma marca empregadora. Então, entender essa construção de longo prazo, e aí as pessoas falam assim, o problema da marca pessoa é que as pessoas vão olhar a marca pessoa quando elas têm o baque, quando elas estão desempregadas, ou quando elas estão numa posição mais frágil, aí é um erro. O desenvolvimento da marca, ele tem que ser algo constante, planejado, bem feito, tanto para a marca empregadora, quanto para a marca pessoal. E, de novo, as coisas se juntam. A marca pessoal entrega valor para a marca empregadora e vice-versa. Então, esse trabalho contínuo, integrado, ele faz todo sentido. E diminui o baque. E adicionando aí ao que você falou, para alguém não se sentir muito mal, né? A gente tem vivido uma época na qual, pelo menos eu tenho advogado, maior compaixão na internet, né? Principalmente porque quem nunca deu um piti?
quem nunca perdeu o rumo, chorou ou ficou chateado com alguma coisa que aconteceu, né? Gente, Verdade. tudo na vida, só não tem jeito para morte, né? O resto, se você teve uma ação do tipo, fiquei bravo com o meu liderado, falei mais do que eu deveria, chama a pessoa. E se você falou na frente de todo mundo, se desculpe com todo mundo, não só no privado com aquela pessoa. Mas como você falou de desculpas no começo da live, eu acho que isso funciona também. A pessoa mostra um ato de contrição, porque ninguém é perfeito, né? As marcas falarem erramos, a pessoa falar erramos, eu acho que é uma questão de humanização também, e a gente Muito. precisa colocar isso também, porque essa era do cancelamento, eu falei muito de era do cancelamento no começo da pandemia, porque gerou um monte de Opa. cancelamento aí, né? Uhum. E aí, gente, não dá. Eu sei que é coisa de Black Mirror, né? Mas assim, não dá para você cancelar uma pessoa, bloquear a pessoa na vida real, né? A gente bloqueia a pessoa na rede social, na vida real você vai ter que conviver com ela, né? Vai encontrar com ele no café, vai ser teu cliente em algum momento. Gente, para quê? Errou, não deu certo, bola para frente. Bola para frente, Bola para frente, bola para frente. Eu quero colocar aqui a perguntas da plateia, e olha só quem apareceu aqui, acho que ele ouviu que a gente estava falando dele. O Maurício fez uma pergunta aqui, ó. Então, o Maurício colocou aqui, ó, se no mundo de hoje das redes sociais é cada formiga com um megafone, como um C-Level vai conseguir fazer seu trabalho operacional e ainda agir, monitorar e reagir na velocidade viral nas redes sociais? Ou seja, como é que ele consegue ter um olho no peixe e outro no gato? Entregou a idade, viu, Maurício, com esse ditado. Esse final aí. Bom, eu tenho dois aspectos importantes para falar para o Maurício nessa daí. Primeiro, eu vou fazer um jabá. Se está com dificuldade de tempo e precisa disso de maneira estratégica, você está numa posição de C-Level, me contrata, que é para isso que a gente serve. Tem uma empresa especializada para fazer essa assessoria e para te ajudar. É o primeiro ponto. Você não consegue estar em todos. Esse é o primeiro momento. Segundo entender que rede social hoje ele não é algo que a nossa geração achava que a gente estava matando o emprego. O que acontecia? Estou na rede social, eu estou dentro do LinkedIn, o cara vai olhar assim, não, se meu chefe for me ver no LinkedIn, ele vai achar que eu estou procurando emprego ou está achando que eu estou matando o serviço. Isso fazia a gente com sentimento de culpa. O executivo C-Level hoje, ele precisa entender que redes sociais também fazem parte da rotina de trabalho dele. Ele precisa ter dentro do gerenciamento dele de tempo um determinado momento onde ele vai ver o que os influencers estão. Isso é um processo de informação. Como é que está minha marca? Como é que está minha marca empregadora? Como é que está o meu perfil? O que eu tenho de notícias? O que está acontecendo? Como eu vou me posicionar com relativo a algumas coisas? Eu não estou dizendo que o executivo tem que virar um influencer que faz postagem de manhã, de tarde, de noite. Não é isso. Mas é entender que num determinado momento é interessante ele compartilhar com os colaboradores, compartilhar com os clientes um determinado momento que é importante. E aí entender que o problema não é ser uma formiga com um megafone, o problema é ser uma formiga sem o megafone. Quanto custa eu não me posicionar? É o custo de não estar. É o custo de oportunidade, né? É o custo de oportunidade. E aí é um pouco de ambidestria, né? Você tem que olhar tudo que você tem que olhar e olhar para o futuro. Para eu olhar para o futuro da minha marca, eu preciso dedicar um certo tempo. Então é gerenciamento de tempo. E se você não tem, como eu falei, tem poucas empresas no Brasil que fazem isso que nós fazemos na Elementar, são muito poucas, mas você tem outras saídas com relação a isso também que podem ser utilizadas, né? E só para falar aqui, dar o exemplo que a gente já conversou antes, quando a gente teve nossa reunião antes da live, né? Eu que sou de marketing digital, que faço consultoria nessa área, né? Tem uma pessoa que me ajuda que junto comigo fez o posicionamento, a gente decide a linha editorial, a gente faz os posts e ela que cuida, a Virgínia está aqui, ela até colocou que está amando a live aqui, né? Porque, assim,
Ou eu, Lilian, tudo bem, eu preciso ser uma marca, porque eu tenho a minha consultoria, eu dou palestra e tal, e eu estou tentando tirar leads disso, né? Eu não sou executiva representando uma outra marca. Mas, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Né? Se for para fazer o que a Virgínia faz para mim todos os dias, com a frequência que ela faz, eu largo a minha consultoria, eu largo as aulas, eu largo tudo e eu fico fazendo isso. Não tem como, né? Do mesmo jeito que na empresa a gente precisa da equipe, a gente vai precisar disso também nessas, e eu acho que isso é um dos benefícios que algumas empresas podem dar, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu te falar, Aline, o que a gente costuma fazer aqui junto da Elementar, que é muito interessante. A gente tem alguns planos que não são nossos planos de assessoria, onde nós nos tornamos o braço digital de um determinado executivo, onde a gente faz tudo por ele, junto com ele, lembrando que tudo tem que ter aprovação, é ele que está. A gente não pode sair publicando em nome de alguém, não é assim que funciona, mas a gente tem um pedaço nosso que é essa assessoria, a gente tem um pedaço nosso onde a gente faz uma mentoria que durante um período nós fazemos com a pessoa para que a pessoa faça, e a gente faz treinamentos também, onde a gente vai ensinar para a pessoa fazer sozinha. Então, uma das coisas que pode ser bastante interessante precisa estudar. A gente está estudando redes sociais com posicionamento de marca pessoal, a gente está estudando mais ou menos há uns 3 anos, eu e a Luciana, antes de fazer a modelagem, de entender os pilares que a gente ia trabalhar e a gente lançar a assessoria no mercado. Não foi assim, virei uma assessoria de marca pessoal. Não, não é isso. Isso tem um caminho, tem um processo aí. Mas dá para fazer. Uma pessoa sozinha pode fazer isso? Pode, deve, na verdade. Não é tão complicado, mas precisa dedicar tempo. Não tem como jeito. você falou, não é a questão assim, preciso estar lá postando todo dia, ninguém precisa ser a Boca Rosa, né? A Boca Rosa é ótima, tudo, admiro bastante, mas ninguém precisa estar das 7 da manhã às 11 da noite postando. Principalmente se a sua rede é o LinkedIn, que nem tem essa entrega toda e essa frequência necessária. Você pode estabelecer parâmetros, né? Ou, enfim, calendários, e quando acontecer alguma coisa específica, você vai lá e aparece. Mas, de qualquer forma, se é um C-level, o Maurício está falando, né, nesse nível, com certeza, se a sua empresa ainda não tem isso estudado, deveria ter. Né, de auxiliar, porque o employer branding é isso, né? E aí, não só para o C-level, começa do C-level, mas todo mundo deveria estar preocupado em elevar a marca empregadora, né? E você, como talento da empresa, mostrar o que acontece, porque senão não tem. É o UGC, né? Hoje parece que tem até competição de quem é o melhor onboarding, né? Então eu recebi isso. Hoje eu vi um aqui que recebeu Fone Beats e tal. Gente, eu tô me sentindo a influenciadora. Tá vindo recebidos de tudo, todo mundo, o cara é funcionário e tá vindo recebido. O que é muito bom, né, gente? Porque, assim, perto do como a gente tratava os funcionários 20 anos atrás, era tipo, você já recebe salário, se dane, né? Não, e os talentos estão cada vez sendo mais disputados, eles estão, não está fácil também não. Mas está faltando, tem muito desempregado. Tem, e tem muita gente também que não está conseguindo sentar nas cadeiras e tem um monte de vaga de um monte de área com dificuldade de atração também. Não é uma coisa simples, pelo contrário. Pelo contrário. Então, esse respeito, essa maneira de trabalhar faz toda a sentido. E, de novo, o posicionamento tem que vir da liderança. A maneira com que a liderança se comunica faz toda a diferença. Perfeito. E eu acho que para a gente fechar aqui a nossa live, né, falar um pouquinho, então, assim, de que evidências vocês têm aí na Elementar de que resultados que, por exemplo, um CEO ou um funcionário, ou enfim, se posicionar nas redes sociais traz esse resultado? Tá, bom, a gente tem, recentemente, saiu até no próprio LinkedIn, um estudo da Hotsuite, que eles estavam colocando que as marcas onde o CEO se posicionam nas redes sociais de uma maneira como influenciadores, embaixadores da marca, elas são percebidas 23% com mais valor do que as que não têm. Isso é um dos aspectos que a gente tem. Uma outra pesquisa americana, que essa eu gosto mais, deixa eu pegar o dado aqui, quer ver? Entrevistou 6.400 pessoas, e aí o que ele tem? Que o estudo mostrou que durante o processo de crise,
78% dos colaboradores e 91% dos leitores de veículos financeiros esperam que o CEO se movimente rápido nas redes sociais. Isso de cara. Então, olha como é que a gente está falando do impacto, que é importante. A expectativa é que o CEO se posicione, que o C-Level entre no jogo para poder se posicionar como um todo. A gente está dizendo também que tem uma passagem de um C-Level, né, de um CEO de um banco, que ele falou o seguinte: a melhor maneira de eu conseguir falar com todo o meu público e trabalhar os valores de cultura que eu preciso, e ele estava vivendo um momento de implantação de alguns novos valores, de uma mudança de cultura organizacional que era muito tradicional. Esse CEO ele coloca muito claro que olha, a única maneira de eu falar com públicos tão diferentes, em níveis tão diferentes, foi via LinkedIn. A gente imagina que, deixa eu brincar com o pessoal do RH estratégico aí, quantas pessoas estão entrando no portal de notícias da empresa ou estão lendo o newsletter? Você pode ter certeza que muito menos do que estão olhando o que o teu presidente está falando no LinkedIn, tá? Isso eu te garanto. Então, e é muito melhor você saber as notícias da sua empresa pelo seu CEO, pelo seu chefe, do que você descobrir isso numa notinha de jornal em algum lugar, e aí você olha, poxa, a gente fez recentemente, eu e a Luciana, a gente estava fazendo uma palestra para um grupo de executivos. No final, o executivo virou e falou assim: sabe, o que vocês falaram me tocou muito, porque eu descobri que eu estava sendo vendido num spin-off da minha multinacional por uma nota no valor econômico, não pelo meu chefe. E isso a gente teve uma perda de 40% dos colaboradores, saiu, pediu demissão e foi procurar outras coisas, porque a insegurança era muito grande. E aí, e a atitude da liderança foi: não fala nada. Não, eles tinham que ter se movimentado antes, falado nas redes sociais antes. Você fez esse tipo de movimentação, seja transparente, trabalhe a sua marca pessoal com transparência, isso é fundamental. Ai, que legal. Olha, vou colocar um comentário aqui. O Carlos entrou. Parabéns pela live, excelente conteúdo. Tema apresentado de uma forma muito clara e objetiva. Obrigada, Carlos. Obrigado, Carlos. E aí, como a gente já está chegando nos 60 minutos, eu vou deixar aqui os contatos do Leandro, tá? Vai ficar aí nos comentários quando for publicado no podcast, vai ficar lá, tá? E também, aí para quem for seguir o podcast, tem aí, esse aqui é meu Instagram, e o podcast é o The Black Box by Lilian, tá disponível no YouTube e no Spotify. Para quem não sabe, o Spotify também tem o vídeo agora, então dá para ver o vídeo no Spotify e dá para ouvir só o áudio. Dá para ouvir só o áudio no Spotify, tá bom? Leandro, olha, super obrigado, foi ótimo. Agora vamos fazer aquele estudo, a segunda versão de presença digital dos CEOs, e muito bom, Maurício, obrigada por ter me apresentado, Leandro, e fica aí o convite para as próximas lives aí. Obrigada, Leandro, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.